Olá, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu escritório. É diferente, né? Por conta dessa tempestade toda de neve, nós julgamos mais seguro e ah, cuidadoso gravarmos a mensagem daqui de casa, tá bom? Estou aqui gravando de um celular, mas eu acho que a tecnologia e a nossa técnica é boa o suficiente para que a palavra de Deus chegue e alcance os corações de vocês de maneira clara, limpa, tá bom? Antes de tudo, eu queria dizer que nós estamos na semana 19 do nosso circuito bíblico. Esse aqui é o nosso circuito bíblico, nós estamos lendo a Bíblia juntos como igreja e estamos na semana 19. Hoje nós vamos ler um texto, vamos nos debruçar sobre um texto que está em Mateus 13, no versículo 54 para frente. Eu vou ler e depois a gente ora, tá bom? Então, Mateus 13, versos 54 ao 58 diz assim: Chegando à sua cidade, Jesus, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve toda essa sabedoria? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Vamos orar? Papai, muito obrigado por esse momento, obrigado pela neve, obrigado porque o Senhor tem um plano muito maior que o nosso, porque as tuas misericórdias nos alcançaram, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado por essa tecnologia que nos aproxima. Eu peço, Pai, a tua graça sobre esse momento, peço que o teu Santo Espírito se sinta à vontade, fale através de mim, fale comigo, fale aos corações dos meus irmãos, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, entregar a palavra individual para cada um, conforme a necessidade de cada um deles, Pai. Que o teu nome, Pai, seja engrandecido e adorado em nosso meio. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, esse último verso diz assim: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Esse trecho todo fala sobre incredulidade. Incredulidade é o oposto à fé. Então, nós vamos falar sobre a fé é o combustível. Porque se o último verso disse que Jesus, o próprio Jesus, não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade deles, por causa da falta de fé deles, eu pressuponho então que a fé é o combustível e nós falaremos sobre isso hoje. Para isso, vamos ler verso por verso, de maneira sintética, rápida, e vamos identificar no texto a falta de fé dos irmãos e como Jesus agiu. No verso 54, diz assim: chegando à cidade, começou a ensinar o povo e todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Então, pensa, Jesus chegou na cidade dele, qual é a cidade dele? Nazaré. O contexto vai mostrar isso pra gente. E ele foi para a sinagoga ensinar como ele fazia. Lembre-se, Jesus havia sido perseguido em Nazaré. Lá em Marcos, quer ver Marcos 3, 21? Diz assim. Marcos capítulo 3, verso 21, só para a gente localizar como era a realidade para Jesus em Nazaré. Diz assim Marcos 3, 21. Quando seus familiares ouviram falar disso, que ele estava lá, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Isso aqui aconteceu antes do texto que a gente leu. O que significa quando uma pessoa te pega à força? Te prendendo, né? Você está preso ali.
Então, os familiares de Jesus em Nazaré prenderam Jesus à força, porque diziam que Jesus estava fora de si. Ou seja, após esse acontecido, Jesus, em dias depois, meses depois, Jesus voltou à cidade dele, mesmo correndo perigo, para continuar pregando o evangelho. Então, note, independente de se o povo cria ou não, Jesus voltou. Então, o que a gente aprende? Que independente da sua disposição em crer, Jesus voltará para você. Ele te dará outra chance. Ele voltará a se relacionar com você, mesmo se você não tiver a fim de se relacionar com ele. Por quê? Porque ele está de braços abertos para você. Porque ele sempre temos uma segunda chance em Jesus. Diferente de vermos milagres, né? Então aqui ele voltou para a cidade, como eu estou aplicando o texto dizendo que ele volta para você. Independente de se você o perseguiu, se você... o texto bíblico diz assim, se você me negar, se você for infiel, eu permanecerei fiel. Então se você crente for infiel, Jesus permanece fiel. Mas se você o negar, ele te negará também. Então, independente da nossa fidelidade por ele, ele volta para falar conosco. Então, o que a gente viu aqui foi Jesus voltando para os próprios familiares. Jesus voltando para os próprios vizinhos, para a terra onde ele nasceu, onde ele conhecia as pessoas. Ele voltou lá, mesmo as pessoas tendo perseguido ele. Não só voltou, como se dispôs a pregar a eles novamente. Vejamos. Verso 55. Então as pessoas viram ele pregando na sinagoga e o 55 diz assim: não é esse o filho do carpinteiro? As pessoas começaram a apontar ele. O nome de sua mãe não é Maria? E os seus irmãos não são Tiago, Simão e o Judas? Então, pensa, as pessoas estavam assim, ué, mas a gente conhece ele. É o garoto que cresceu aqui, que nasceu aqui. Por que eles estavam assim, incrédulos? Eu não quero usar essa palavra agora porque ela é do final, mas eles estavam perplexos, eles estavam admirados negativamente. Por quê? Porque o verso anterior que a gente leu diz: todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem essa sabedoria e esse poder? Lembra, semanas atrás eu preguei uma mensagem aqui de quarta-feira chamada Teoria e Prática, que o evangelho não existe a letra sem o poder sem a letra, a teoria e a prática. Jesus ensinava com sabedoria e poder. É sempre assim, o tempo inteiro na Bíblia, essas duas coisas estão ligadas, conectadas. Por quê? Porque a sabedoria é o poder. Quando você conhece quem você é em Deus, quando você descobre a sua identidade em Jesus, você passa a agir como ele agiria. Então isso não é que isso te dá poder, mas isso já é o poder em si. Você agir em uma determinada ocasião como Jesus agiria. Você só vai agir se você tiver conhecimento sobre sabedoria. Então as duas coisas estão ligadas. E, obviamente, com Jesus não seria diferente. Então Jesus estava pregando e as pessoas ficaram admiradas com tamanha sabedoria e poder. Essa separação que a humanidade fez, que alguém fez em algum momento na história da humanidade, de separar a razão da emoção, separar a mente do coração. A gente acha que pensamos algo e sentimos outro algo, outra coisa. Porque a gente está acostumado a dividir a vida nessas duas linhas, como se você, que é uma pessoa só, fosse duas coisas, um eu racional e um eu emocional. Mas eu posso te dizer que muitas das coisas que você
fala, que seria o racional, você não aplica, você não pratica porque aquilo foi dito da boca para fora. Explico. Já falei isso algumas vezes aqui. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Seja se alimentar bem, seja cuidar da saúde, seja a vida com Deus. A gente sabe, mas a gente não pratica. Por que a gente não pratica? Porque a gente separa a teoria da prática. Quando na verdade nós somos uma coisa só. Então a Bíblia vai nos garantir que você vai praticar quando aquilo que você sabe for verdade para você. Quando você internalizar esse saber, digamos assim. Que é o que Provérbios vai falar da sabedoria, que é a mente do coração. Estranho isso, né? Justamente por conta de sermos uma coisa só, a Bíblia vai sempre falar dos pensamentos do coração. E o coração na Bíblia é de onde saem todas as nossas emoções, as nossas decisões e tal. Então, humanamente a gente separa mente e coração. Biblicamente, Deus não separa, é uma coisa só. E aí ele vai dizer que o que você pensa só é para você mesmo, só é verdade para você quando você está praticando aquilo, fazendo aquilo. Enquanto você não faz aquilo, você acha que aquilo é uma verdade para você, mas o fato de você não praticar aquilo mostra que aquilo não é uma verdade para você, mesmo você achando que aquilo é uma verdade para você. Lembre-se, Tiago, irmão de Jesus, fala: a fé sem obras é morta. Por quê? Porque você acha que você tem fé, mas você acha, às vezes você tem certeza na sua cabeça. Só que não esse achismo não se torna prático em nada, não tem obras, não é visto. Então você acha uma coisa, mas a Bíblia diz para você que aquilo que você está achando, a Bíblia te confronta dizendo que aquilo que você está achando pode não ser verdade mediante aos frutos que você está dando. Como o último versículo que a gente leu aqui, Jesus não pôde fazer milagres porque eles eram incrédulos. Então eles não receberam o que Jesus iria dar, eles não alcançaram, eles não praticaram, eles não exerceram algo porque eles não tinham consciência daquilo. Seguindo, aí o 55, que eu li, mas não abordei. Eles ficaram admirados, né? Aí, cadê? Tá. Aí eles ficaram admirados, aí eles começaram a falar: mas a gente conhece esse Jesus. A gente viu ele ali. Não pode ser. Como que um ser tão especial fazendo estas coisas, ensinando com poder, com sabedoria e poder, mas é o rapaz que nasceu ali. Esse argumento é o argumento chamado ad hominem, que é quando você não consegue vencer a outra pessoa no debate e você ataca a pessoa, a integridade da pessoa. Então você está debatendo lá, sei lá, a gente sempre vê isso. Debate sobre política, um apresenta um argumento, outro apresenta outro, aí contra-argumento, aí contra-argumento. E aí, geralmente, ou enfim, de vez em quando, para ser bondoso, a pessoa que perde no argumento, ela ataca o outro, ela não ataca mais o argumento do outro, ela ataca a pessoa. Ah, mas você é de direita, ah, mas você é de esquerda, ah, mas você tem o cabelo curto, você tem o cabelo longo, você usa calça vermelha, você usa calça preta. Ataca a pessoa e não mais o argumento. Olha o que eles fizeram aqui. Não é esse o filho do carpinteiro? Ou seja, o que tem a ver de quem ele é filho com sabedoria e poder que ele estava ensinando? Não tem nada a ver. Eles começaram a atacar a pessoa de Jesus, como nós seres humanos fazemos. Não é esse o carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? Os seus irmãos não são o Tiago, o José, o Simão e o Judas? Não estão conosco as suas irmãs todos os dias? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Ou seja, o rapaz nasceu aqui. Ele é um, vamos supor, né, dizendo, ele é um nada. Filho da Maria, irmão do Tiago, do Judas. Onde ele obteve tudo isso? Não valorizaram o que ele estava fazendo, mas procuravam questões menores, tipo assim,
Onde ele obteve isso? Então, mesmo Jesus vindo na nossa direção, como foi na direção deles, né? Foi na cidade de onde Jesus era. Como Jesus vem na nossa direção dando a segunda chance. Jesus começou a ensiná-los com amor. Jesus vem e nos ensina. Eles fizeram o quê? Resistiram. O que nós fazemos muitas vezes? Resistimos. Resistimos porque descredibilizamos a pessoa por meio de quem a mensagem chega a nós. No caso deles, Jesus. No nosso caso, às vezes, enfim, o mensageiro, seja ele quem for. Um amigo seu, um líder, um pastor. E a gente descredibiliza a sabedoria e o poder por conta do ser humano. Ou não descredibilizamos, mas a gente não consegue explicar o que a gente não consegue conceber como verdade o que a pessoa está dizendo a nós. Ó, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, né? E morreu para te salvar. Ou Jesus Cristo morreu para te salvar e depois ressuscitou dos mortos. A gente não consegue contra-argumentar isso, então a gente ataca a pessoa. Ah, você é um doido. Ah, não tem no que crer nessas coisas. Como muitos tradicionais fazem com pentecostais e como muitos pentecostais fazem com tradicionais. Atacam a pessoa. Atacam, é da igreja tal. Mas olha os argumentos da pessoa, vê se está na Bíblia, vê se é bíblico. De repente a pessoa está ensinando com sabedoria e poder. Enfim, eu te pergunto, será que você não resiste Jesus de vez em quando? Será que você não é do time dos teóricos, mas que na hora de pôr em prática, ver os milagres, você resiste? Ou será que você não é do time dos que querem ver os milagres, quero fogo, 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 mas não tem nada de teoria, não tem Bíblia, e aí resiste também? Pensa aí. Depois, eles, verso 56, não estão conosco todas as suas irmãs? De onde ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Verso 57. Ficavam escandalizados por causa dele. Tem uma versão que diz que eles desprezaram Jesus. Essa versão diz que eles ficavam escandalizados por causa de Jesus. A Bíblia no Antigo Testamento, né, quando se refere ao Messias que viria, no caso, nós já temos, né, a resolução de todo o Antigo Testamento, que é Jesus Cristo. A Bíblia, quando se referia ao Messias, algumas vezes disse que ele seria desprezado. Então Jesus sabia pelo que ele ia passar. Ele sabia que ele seria desprezado em sua própria terra. Então, por exemplo, Salmos 22, só a título de curiosidade, eu vou ler dois textos. Salmo 22, capítulo 6, diz assim. O capítulo 6 não, versículo 6. O verso 1, só para você entender, diz assim, ó, meu Deus, por que me abandonaste? Salmo 22, verso 1. É isso aqui, foi o que Jesus falou na cruz depois, certo? Então esse salmo é um salmo messiânico. O que isso quer dizer? Foi um salmo escrito por Davi, mas referindo-se ao Messias, como se fosse o próprio Messias escrevendo. Aí o versículo 6 do Salmo 22, esse aqui que eu li, o verso 1, diz assim, ó. Mas eu sou um verme, ó que forte, e não um homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Então, o salmista aqui, falando como se fosse o Messias, garantiu que Jesus seria desprezado. Depois, Isaías, capítulo 49, verso 7, diz assim. Isaías 49, verso 7. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel. Quem é o Redentor e o Santo de Israel? Jesus. Mas isso aqui foi escrito muito antes de Jesus nascer. Assim diz Jesus, né? O Redentor, o Santo de Israel. Aquele que foi desprezado e detestado pela nação. Aí vai continuar o versículo. Então,
dois textos do Antigo Testamento para dizer que Jesus seria desprezado. Não é novidade nenhuma as pessoas desprezando Jesus hoje em dia. Aí faz desfile de carnaval desprezando Jesus, aí faz evento, qualquer evento que seja, desprezando Jesus. Não é novidade. Jesus foi desprezado, irmãos. Jesus foi desprezado pelos próprios familiares dele. Então o que eu digo para você é assim, não despreze Jesus. Lembra que Jesus falou assim que nós servimos água para ele, no contexto ali da passagem, ele conversava com os discípulos, ele falou que servimos água para ele, demos de dormir, demos de comer, visitamos ele. Aí os discípulos perguntam, quando nós fizemos isso? Aí ele responde, quando vocês fazem essas coisas a um dos meus pequeninos, vocês fazem a mim. Muitas vezes nós desprezamos Jesus, desprezando as pessoas, desprezando os nossos líderes, desprezando a palavra dele, que aí com certeza você está desprezando ele, desprezando as doutrinas bíblicas, desprezando as regras da igreja. Regra, por exemplo, não foi feito para a gente concordar, foi feito para a gente cumprir. Então, se eu desprezo uma regra da instituição onde eu estou, instituição, onde eu estou vivendo família, e eu acredito que Deus levantou aquelas pessoas para criar aquela instituição, e se eu acredito nessa primeira parte, e eu desprezo uma regra daquela instituição, matematicamente, eu estou desprezando o próprio Senhor. Eu preciso, concordar com tudo? Não. Eu preciso cumprir tudo? Preciso. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido Deus, né, que levantou esse grupo de pessoas, e eu não estou me referindo à nossa igreja, eu estou me referindo à relação autoridade e submissão que a Bíblia narra o tempo inteiro. E eu estou trazendo luz para uma situação que hoje a gente fala pouco, que é o respeito às autoridades. E a gente pode desprezar Jesus desprezando o pequeno, mas também desprezando o profeta. Ou o pastor, né, na qualidade de profeta, digamos assim. A gente pode desprezar Jesus desprezando o faminto, mas também desprezando um irmão do louvor, por exemplo. Se eu achar que ele foi arrogante comigo, então eu vou devolver arrogância com arrogância. Então, assim, não despreze Jesus, irmãos. É possível a gente desprezar Jesus. É possível a gente até negar Jesus, às vezes, sem querer. Por isso é importante o estudo das Escrituras, por isso é importante o estudo da palavra, para que a gente possa ser transformado e moldado por ela ao longo da nossa caminhada. E a gente passe a errar menos por falta de conhecimento. Texto de Oséias, se eu não me engano, vós errais por não conhecer as Escrituras. E por fim, então, o último verso agora, eu acho que eu já li esse aqui, o 57 eu já li, mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra, em sua própria casa, que um profeta não tem honra. E aí o 58, então a gente falou o tempo inteiro sobre relação de crer em Jesus, né? Porque desprezar Jesus é não crer, resistir Jesus é não crer, e não crer é incredulidade. 58, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Ou seja, o contrário de incredulidade é fé. A fé é o combustível para o milagre. Não é a fé que causa o milagre. Quem causa o milagre é Jesus. Jesus causa, ou Jesus faz o milagre através da fé. Então, fé. O que é fé? Hebreus, texto clássico, Hebreus 11, 21, e eu estou terminando. Hebreus 11, 21 diz... Hebreus 11, 1. Eu falei 21, né? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A certeza do que você espera um milagre, você tem certeza que isso vai acontecer. E a prova do que você não está vendo. Você não viu Jesus ressuscitado, mas a fé te prova isso.
Então, por não ter fé, irmãos, a gente resiste Jesus, mesmo ele tendo nos visitado. Por não ter fé, a gente despreza Jesus, mesmo tendo visto ele ensinar com teoria e prática, mas ele fala assim, sabedoria e poder, exatamente, sabedoria e poder. Mesmo tendo, sem fé, a gente resiste, sem fé, a gente despreza, sem fé, a gente não alcança o nosso milagre. Ou não recebe, na verdade, melhor recebe, porque alcançar parece que você está batalhando. Sem fé, você não recebe o seu milagre. O texto disse lá, Jesus, o próprio Salvador, o próprio Jesus, não pôde fazer milagres, muitos milagres no meio deles, porque por causa da incredulidade deles. Então, irmãos, de repente você não está recebendo o que você está pedindo, de repente você não está crescendo em Deus como você gostaria, de repente você não está vivendo uma vida em Deus como você gostaria por incredulidade, por falta de fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, Pedro, para eu receber o milagre, para eu crescer em Deus, eu preciso de fé. Como que eu faço para ter fé? Ouça a palavra de Deus. Ouça, leia, estude, se debruce sobre esse livro, assista as mensagens, faça a escola de formação bíblica toda quarta-feira. Inclusive, próxima quarta-feira, hoje é quarta-feira. Na próxima quarta-feira, a aula é, por coincidência, isso coincidência de Deus, a aula é o que é fé. Então, na próxima quarta-feira eu vou falar detalhadamente, versículo por versículo, outros versos, né, sobre fé. Como você e como fazer para crescer na fé. Então, quarta que vem vamos falar sobre fé. A fé vai te possibilitar, vai dar o combustível para que você cresça em Deus, para que você seja mais parecido com Jesus, para que você receba as bênçãos, para que você receba o milagre. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Então o Senhor Jesus voltou na própria cidade dele, onde ele foi criado, voltou aos familiares dele, e mesmo assim as pessoas o resistiram, porque não tinham fé. Por isso, não puderam ver muitos milagres. Outras cidades viram muitos milagres de Jesus, Nazaré não viu. Muitas pessoas fora da igreja veem muitos milagres de Jesus. Às vezes, pessoas dentro da igreja, em Nazaré, não veem tantos milagres, por incredulidade. Então eu te convido, creia em Deus, receba Jesus como seu Salvador, creia na Bíblia, não creia só aqui, não receba só aqui, a ponto disso não mudar a sua vida. Receba e peça para que Jesus faça com que essa informação te transforme. Aí de fato você vai ter recebido essa informação como verdade. Porque se alguém me fala que se eu acordar cedo, 5 horas da manhã, chegar na fila do consulado, que eles estão dando green card lá, eu vou sair correndo, vou chegar lá 4 da manhã, vou entrar na fila, porque eu acreditei na palavra que aquela pessoa me deu. Então, aquela verdade, eu provei pro mundo todo que eu acreditei naquela verdade, quando eu me movimentei na direção daquela afirmação. Então, você prova pro mundo todo que você crê em Deus, que você recebeu Jesus como seu Salvador, quando você se movimenta na direção do que Ele tem pedido a você. Tá bom? Então nós aqui estamos dando as ferramentas necessárias para que vocês se movimentem nessa direção. Domingo, nosso culto, 10h30 da manhã. Quarta-feira, aqui, do estudo bíblico, 7h30 da noite. E às quartas-feiras também, ao vivo, no Zoom, virtualmente, mas ao vivo. Nós temos a escola de formação bíblica, cada quarta-feira, com um tema diferente. Te convido a participar, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado por ter feito companhia para mim aqui no meu escritório e nos vemos algum dia desses. Tchau, tchau.